E o Senhor está aqui, Ele já estava aqui quando nós chegamos nesta noite, né? Então vamos levantar e vamos adorar o nome do Senhor. Inclina a tua cabeça, pede para Ele aquilo que vocês precisam, que Ele está aqui hoje para servir vocês. Deus da glória, Deus de poder, de misericórdia. Ô Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite, Senhor. Vem usar cada um nas Tuas mãos, Pai. Vai alcançar para eles aquilo que eles vieram buscar nesta noite, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui nesta noite para tocar, Senhor, no Teu Espírito Santo. E esse caderninho de oração também, Senhor, tem tantos nomes aqui que precisam de oração, Pai. O Senhor tem o endereço, Senhor, e sabe a casa de cada um. Faz uma visita agora, Senhor, e visita, Pai, esses nomes de oração aqui, Pai, que aí venha cair por terra em nome de Jesus. Todo, Senhor, a perseguição nesta noite, Pai, a obra maligna, Pai, a obra contrária que vem cair por terra nesta noite, que nós temos aqui na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Quando os irmãos Jacira passa aqui e canta mais louvor. Quero também, a irmã vai arrumar aqui o playback. E eu quero dizer que, irmãos, hoje à tarde tiveram um encontro aqui das mulheres aqui na nossa igreja, né? Feliz de quem veio, né, irmã Claudete? Disse que estava muito bom, ele tinha que tudo, coisas boas para comer, né? Perdeu aquela que não veio, né? Pena que não era misto, né? Pena que não é misturado, senão nós ia dar um jeito aqui. Mas então, bonito, a decoração que a irmã Claudete fez aqui, caprichado, né? Obrigado. E assim que Deus continua usando as irmãs. E irmãos, assim, irmãos, se você tem desejo de fazer algo para Deus, irmão, não é só cantar, não é só pregar, não é só vir aqui na frente. Você pode fazer muitas coisas boas, para Jesus, não cantando e não pregando. Às vezes a pessoa pensa que é o que aparece aqui na frente, que Deus vai estar recebendo algo. Não, irmão, tem coisas que às vezes a pessoa nem quer que mencione, mas eu mencionei por quê? Por causa do esforço das irmãs. Nós temos que valorizar. Se a pessoa não for grata pela ajuda dos irmãos, daí, pastor, os obreiros, a igreja, ninguém valoriza o trabalho da gente. Não, irmã, bonito o trabalho. Continue deixando Deus te usar, continue buscando a sabedoria de Deus e deixa Deus usar vocês, viu? Como canal de bênção, amém? Cuidar minha filha para nós louvar o nosso Senhor. Para esses pais desse jovem que é muito gratificante para eles, né? Eles devem ter orgulho dos filhos que têm louvando o nome do Senhor. Logo venha para o coral misto, né? Vai, que Deus usa um dos seus servos aí, as irmãs, na obra da palavra também, né? Aí vão louvar e vão pregar o Senhor. Vem, vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando o mestre ali chegou, uma casa ele entrou, ela então se apressou para fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo para usar naquele dia. Repudiar o gesto dela, então ignorou
perfume exalava, cheio de gratidão. Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dEle não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Neste momento eu quero convidar aqui o irmão Romário, passe aqui fazer uma oração. Quero convidar os irmãos a se colocar em pé. As irmãs no coral aqui já podem se preparando para cantar mais um louvor. E logo após esse louvor, nós estaremos passando para a palavra do Senhor Jesus. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, meu Pai. Em nome de Jesus. Venha abençoar cada um que está aqui, meu Pai. Venha tocar o coração de cada um. As enfermidades, meu Pai. Os pensamentos. Venha colocar coisas boas no coração de cada um, meu Pai. Que esses que venham, meu Pai, volte não da mesma maneira que entraram, mas cheio da bênção do Senhor, meu Pai. Abençoe também quem está em casa, os familiares, meu Pai. Quem está na live, meu Pai. Abençoa todo mundo, em nome de Jesus. Abençoa também, meu Pai, o pastor, meu Pai. Quem que vai trazer a palavra, meu Pai? Usa, meu Pai, usa a pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, coral, com mais uma oportunidade. Logo após, irmãos, nós estaremos ouvindo a mensagem de Deus através do pastor Everton. Vai ser bênção por isso, instrumento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Everton, nessa noite, deixa Deus te usar. E se sinta à vontade aqui para fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Agradeço ao pastor Gelson a oportunidade. Glória a Deus. A igreja era meio escondida, né? Achei que eu estava perdida até. Mas eu vou dizer para vocês assim que eu ia na igreja com a minha avó, numa igreja que era chão de terra ainda. Tinha um palanque bem no meio da igreja. Mas naquela igreja, muitas pessoas se levantaram naquele lugar. Aleluia. O lugar não importa. Importa que você tenha uma entrega verdadeira para Deus, né? Como os irmãos louvaram aqui, tem lenha para queimar. E você tem lenha para queimar nessa noite. Glória a Deus, se você tem lenha para queimar, coloque lenha no fogo nesta noite. Aleluias. Antes de eu trazer a palavra, você pode ficar de pé, mas vamos louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Se você quiser louvar comigo, pode louvar o Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais você.
Louvado seja Deus. Lucas 5, aleluia. Glória a Deus. Se não tiver ao fundo ali, pode colocar, por favor, pastor. Glória a Deus, aleluia. Livro de Lucas. Quem achou diz amém, aleluia. Aleluia. Capítulo 5 vai nos falar assim. Glória a Deus. Aconteceu que o apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia. E os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o se afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Podemos assentar, aleluia. Glória a Deus. Bate palma para Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Se eu um pouco, os irmãos perdoem. A gente estava pregando no Parobé também. A gente vem pregando na igreja todos os dias, quase, né? Mas nós vamos trazer uma palavra de Deus para você. Amém. Glória a Deus. Eu não escolho, pastor Gelson, a palavra. Quando eu chego no culto, eu abro a Bíblia, eu cuido do que acontece no culto, o que Deus está falando no culto, né? Glória a Deus. Claro que a gente lê a palavra, a gente estuda a palavra, mas não específica para aquele culto. Mas quando Deus nos dirige a palavra, a gente prega, amém? Mas essa palavra que eu li aqui, ela conta a história que aconteceu na vida de Pedro, uma pesca, vamos dizer assim, alguns falam ruim, né? Mas esta pesca foi a melhor pesca de Pedro. Por quê? Porque às vezes a gente não entende. E nesta noite, o tema que eu trago para esta palavra é crer ou desistir. Se você crer, você vai ver a promessa se cumprir. Mas se você desistir, nada irá acontecer na tua vida. E aqui, quando nós lemos nessa palavra, nós vemos ali alguns homens que trabalhavam. Eles eram profissionais da pesca. Eles eram pessoas que trabalhavam, a sua profissão era a pesca. Aqui nós ainda estamos falando do natural, aleluia, Jesus. Porque Pedro, ele era o empresário da pesca. Pedro, ele tinha o seu barco. Pedro, ele tinha empregados. Pedro, ele tinha o compromisso de trazer peixes para a sua casa e também para o comércio daquela cidade. Mas o que Pedro não sabia é que Jesus iria mudar a trajetória da vida dele. Mas o que Pedro não sabia é que Jesus tinha reservado algo melhor para ele. E o Espírito Santo já fala ao meu coração, pela revelação da palavra nesta noite, que tem pessoas que estão ao nosso meio nessa noite, que pensou que para a sua vida não há mais jeito, que pensou que para a sua vida já chegou o fim. Mas eu quero dizer para você que quando você pensa que chegou o fim para ti, quando você pensa que chegou o fim para tua casa, quando você pensa que chegou o fim para o teu casamento, quando você pensa que você já está no fundo do poço, aí eu lembro de José também, que foi arrancado do fundo do poço. Mesmo que você esteja escondido, mesmo que você esteja num lugar onde ninguém te vê, mas o Senhor, Ele te vê. E sabe o que eu lembro aqui nesta noite, amada igreja? Glória a Deus, aleluia. Quando aquele homem chamado Elias estava ali naquele ribeiro,
Eu não estou saindo da mensagem que eu li, mas eu quero que você entenda o que Deus quer falar. Amém. Quando Elias estava ali naquele ribeiro, ele não foi simplesmente para aquele lugar porque ele queria ir para aquele lugar, mas ele foi porque Deus deu uma ordem para ele. Glória a Deus, hoje é um culto de sábado profético, mas nem sempre Deus vai mandar nós profetizar, nem sempre Deus vai dizer assim para você, faça que vai dar certo, nem sempre Deus vai dizer para você que é sim. Muitas das vezes o Senhor, nosso Deus, como nosso Pai, Ele vai nos dizer não, aleluia Jesus. Tem pessoas que estão aqui nesta noite e você tem pensado assim, tantos não eu já tenho ouvido, tantas portas têm se fechado para mim, mas eu quero dizer que a porta que Deus abre, ela ninguém vai poder fechar esta porta, mas a porta que o Senhor permitir que ela fecha, ninguém também vai poder abrir. E nesta noite o Senhor está fechando a porta da morte para a vida de pessoas que estão aqui, porque o Senhor, Ele fala ao meu coração que o inimigo queria tirar a vida de pessoas que estão aqui, pastor, mas o nosso Deus, aquele que livra, aquele que guarda, aquele que nos carrega, aquele que está sempre conosco, Ele não vai te desamparar. Glória a Deus. Eu também não era para estar aqui nessa noite, eu também não era para estar vivo mais na data de hoje, mas o Senhor, Ele teve misericórdia da minha vida, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que a misericórdia do Senhor, ela vai renovar-se na minha vida e na tua vida a cada manhã. Então hoje pela manhã, quando você abriu os teus olhos, quando nós abrimos os nossos olhos, o Senhor nos deu mais uma oportunidade, e o Senhor, Ele está falando aqui nesta noite, não desperdiça a oportunidade que Deus te deu, não brinque com a palavra do Senhor, não brinque com os ungidos do Senhor. Se alguém entregou algo para a tua vida, aceite. Aquilo que vem de Deus não é para nossa derrota, aquilo que vem de Deus não é para o nosso mal. Se Deus mandar nós consertar o nosso altar, nós vamos ter que consertar, pastor, porque se nós não consertar o nosso altar, o céu vai estar fechado para aquele que não conserta o altar. O irmão já falou aqui nessa noite, ele disse que naquele dia vai ser o acerto, né? Eu prestei atenção naquilo que ele disse. E tem muitos nos dias de hoje que estão brincando com a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu preguei ontem, eu disse, o inimigo das nossas almas, ele sabe o que aconteceu lá no passado comigo e contigo. Ele sabe o que acontece no presente, que é hoje, comigo e contigo. Mas ele não sabe aquilo que vai acontecer com a tua vida. Se você for fiel, ele sabe que você vai ir para o céu. E o que ele está tentando fazer nos dias em que nós estamos vivendo? Ele está tentando tirar a essência que vem de Deus de dentro da casa do Senhor. Ele está tentando arrancar da vida dos irmãos e das irmãs a essência que vem do céu. Glória a Deus. Antes de nós sair para cá para o culto, lá na igreja, está tendo um congresso lá, mas os irmãos ficaram lá, os obreiros ficaram lá, e eles estavam ensaiando ali um coral de crianças. E quando eles começaram a cantar aquele hino ali, veio uma vontade tão grande de chorar. Eles estavam ensaiando o louvor. E eu disse para aquele líder daquele coral: tem disciplina esse coral, porque se não tivesse, não tinha unção. E eles cantando, umas crianças tão pequenas cantando, mas eu senti uma presença de Deus. O que eu quero dizer? Eu não quero dizer, aleluia, Jesus, que
muitas das vezes você não tem unção, mas às vezes a nossa entrega é tão pouca. A nossa entrega é tão pouca, né? Glória a Deus, eu já fui muito. Eu ia, pastor, eu era muito de cuidar aquilo que acontecia na igreja. Mas o Senhor exortou a minha vida e disse assim que era para eu olhar para Jesus. Porque se nós olhar para Jesus, nós não vamos ver o erro de ninguém. Porque a Bíblia diz que é para nós examinar a nossa vida, né? Deus está nos ensinando aqui nessa noite. A palavra de Deus diz aqui que Jesus ele estava ensinando desse jeito. Então eu entendo que não vai acontecer nada de bom na tua vida se você não ouvir o ensino, né? Se você não ouvir o ensino, um professor que eu tinha, ele dizia assim, ó, quem nunca sentar para aprender, nunca vai se levantar para ensinar. E às vezes nós queremos ensinar, mas ainda nós não sabemos, não aprendemos, não passamos, não vivemos aquilo. Como é que eu vou dizer que a tua dor não é nada se eu nunca senti a dor que você está sentindo? Como é que eu vou dizer que aquilo que está acontecendo na tua vida não é nada se eu nunca passei nem semelhante com aquilo que você está passando? Meu Deus, aleluia. Mas o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite. Aleluia. E a Bíblia diz aqui que os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Tem pessoas que nos últimos dias, pastor, pessoas que estão aqui, pensaram em largar a sua rede, pensaram em abandonar o seu barco, pensaram em deixar de lado tudo aquilo que Deus tem para você. Porque as coisas têm se fechado, as portas têm se fechado, as coisas, algumas você tem falado assim, ó, as coisas não estão dando certo, parece que está dando tudo errado, parece que quanto mais eu busco, mais errado as coisas dão, parece que quanto mais eu oro, mais errado as coisas dão. Eu quero dizer para ti que as coisas não estão dando errado. O olho humano está olhando e está dizendo, está dando tudo errado. Está dando tudo errado para a vida dele e para a vida dela, mas não está não. E eu lembro de José dizendo isso que eu estou falando aqui agora. José teve sonhos, mas chegou o momento da sua vida que as coisas aconteceram o contrário do sonho dele. E o Espírito Santo, ele fala ao meu coração que você muitas vezes tem pensado e falado, Deus, a tua promessa ela é tão grande, mas eu já não estou mais acreditando porque tudo está dando ao contrário com a promessa. Glória a Deus, aleluia. Quem já aconteceu assim comigo, já aconteceu, já questionei Deus, dizendo, Deus, e a promessa, Jesus? Olha o que o Senhor falou, mas parece que agora piorou de vez, Senhor. Parece que agora tudo está dando errado, Jesus. O que está acontecendo? Será que eu estou errado? E daí vem o profeta e fala assim, eu estou me agradando de ti. Eu falo, meu Deus, mas o que está acontecendo então, Jesus? Eu estou num deserto tão grande, Senhor. Eu estou num lugar que eu penso que não há mais saída. Mais uma vez eu lembro de José. José, ele estava ali com seus irmãos, servindo seus irmãos. Às vezes, aquela pessoa que você serviu, aquela pessoa que você dá a mão, que você dá o ombro, que você ajuda, que você carrega, às vezes aquela pessoa ela vai te trair. Um dia lá na igreja, pastor, teve um irmão lá, eu não tenho nada contra ele, mas quando ele me deu um beijo no rosto, eu disse assim, esse beijo não é sincero. Eu falei no meu coração, dentro de mim. Não passou muitos dias, esta pessoa ela veio fazer algo que não se faz. Ela veio fazer algo falando da minha pessoa e também
tirando pessoas que congregavam. E eu disse, agora eu entendi isso. Mas você acha que eu fiquei contra ele, que eu fiquei com raiva dele? Eu disse assim, vai em paz. Aleluia. Porque cada um sabe das suas atitudes e do que faz. Aleluia. O que eu quero dizer aqui, às vezes, a pessoa que você levanta, a pessoa que você investe nela, a pessoa que você confia nela, aquela pessoa, ela vai te trair. Aquela pessoa, ela vai dizer assim, eu não quero mais andar contigo, porque agora eu estou pregando em muitas igrejas, agora eu estou cantando em muitas igrejas. Ontem eu levei meu irmão junto no culto, e daí ele comentou daquele cantor de Nazareno, né? Alguns conhecem. E ele disse, mas aquele pastor só vai em igreja pequena. E eu disse, ele vai onde Deus manda ele, né? Jesus, ele nasceu numa manjedoura, e Jesus não tinha escolha de Deus. Se ele passasse por um lugar que fosse o mais simples, ele parava e atendia. Isso é Cristo na nossa vida. Aquela pessoa que escolhe lugar para ir cantar, aquela pessoa que escolhe lugar para ir pregar, essa pessoa não é uma pessoa usada por Deus. Não é. Porque aquele que tem Cristo na sua vida, ele prega debaixo de uma árvore, ele prega no culto doméstico. Quem conhece aqui o irmão Jonas Santos? Amém? Nosso amigo, ele é uma pessoa humilde. Ele prega em templos tão grandes, mas ele prega na praça, ele prega no culto doméstico. E é por isso que Deus está exaltando a vida dele, pastor. É isso que está faltando. Você quer que Deus levante a tua vida com poder, com autoridade? Então seja humilde, seja simples, porque as palavras de Jesus, elas eram simples e objetivas. Maravilha! Quando Jesus estava com doutores, ele falava a língua dos doutores. Mas quando Jesus estava com uma pessoa mais humilde, mais simples, ele falava a língua deles. Né? E nesta noite, Deus vai fazer grandes coisas. É um sábado profético. Mas não espere que eu profetize algo para ti. Não espere que o pastor profetize na tua vida. Mas fala-se a Deus. Eu profetizo que a minha vida pode mudar. Eu profetizo que a minha casa pode mudar, Jesus. O livro de Lucas vai dizer que Deus nos dá poder e autoridade. Então, poder e autoridade não é para você pensar que vai acontecer, é para você agir. Aleluia! Glória a Deus, você tem que ter uma ação para as coisas acontecerem. Glória a Deus, é a mesma coisa quando alguém fala, Deus abre uma porta de emprego para mim. Não largou nenhum currículo, não pediu emprego para ninguém, ficou escondido dentro de casa, não pode acontecer nada, né? Por isso que às vezes tem pessoas que falam, mas Deus ele não faz nada por mim. Mas é você que tem que fazer. É você que tem que tomar atitude, posição na presença de Deus. Glória a Deus, porque a Bíblia diz, buscai o reino dele e a sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Mas você também que tem que tomar posição para fazer. Louvado seja Deus. Mas aqui aqueles pescadores estavam lavando as suas redes, e talvez eu penso que eles estavam pensando assim, ó. Eu acho que agora tudo terminou para mim. Eu acho que agora tudo terminou para a minha vida, para a minha família. Eu penso que Pedro pensou assim. Porque às vezes as coisas que acontecem na nossa vida, nós pensamos que chegou o fim. E daí vem o profeta e diz assim, ó, sou contigo. Mas às vezes o profeta não diz assim. Às vezes o profeta não se levanta para falar contigo. O profeta ele não se levanta para apontar o dedo e dizer assim diz o Senhor. Mas daí você tem que buscar o Senhor. Você tem que dobrar o teu joelho. Você tem que orar ao Senhor, pedir respostas de Deus, pedir que o Senhor venha lhe socorrer naquele momento. E já não está acontecendo mais assim. O que acontece? A pessoa está passando por uma dificuldade, ela coloca lá na rede social, estou passando isso, isso e isso. E daí vem o outro e fala assim, tá, mas tu não cantava, tu não pregava.
A Bíblia diz que quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, alguma situação difícil, é para nós entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor em secreto. E quando Deus fala assim, aqui vai estar o quarto, mas é em qualquer lugar que você estiver. É na rua, é no trem, é no ônibus, é dentro do carro. Deus, Ele nos dá respostas. Deus, Ele faz coisas impossíveis para Ele mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Aquilo que é possível para você fazer, Deus nunca vai fazer por ti. Tem pessoas esperando que Deus faça coisas na sua vida que é para ela fazer, é para você fazer muitas vezes. Deus, Ele não vai descer do céu e fazer aquilo que você pode fazer. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer aqui para nós então que eles estavam lavando as redes. E ali acontece algo. Jesus entra em um dos barcos que era de Simão, a Bíblia diz. E quando ele entra naquele barco, ele pede aquele barco para ensinar, para pregar para aquela multidão. E talvez Pedro pensando assim, né? Para mim não tem mais jeito mesmo. Para mim já está tudo perdido. Para mim já está tudo acabado. Porque o que eu contava que viria hoje não veio. O que eu contava que ia acontecer não aconteceu. O que eu contava que ia vir sobre a minha vida não veio. Mas Pedro estava enganado. O Espírito Santo, ele está falando ao meu coração. E tem pessoas que estão ao nosso meio que estão pensando assim: Deus, eu acho que está tudo acabado. Meu Deus. Mas nesta noite você vai ser profeta sobre isso. Eu conheço uma mulher na Bíblia que foi profeta, pastor. A mulher do fluxo de sangue, ela era profeta. Porque ela disse assim, ó: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Ela era profeta. Ela profetizou na vida dela. Ela disse: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Ela não foi no culto dizendo assim: se o pastor tocar em mim, eu vou ser curado. Se o cantor cantar, eu vou ser curado. Ela disse: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. Eu não dependo do homem para ser curada. Ela disse: eu não dependo de ninguém para ser curada, mas eu dependo da minha fé. E hoje o Senhor vai fazer muitas coisas através da tua fé. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? Você está entendendo o mistério de Deus aqui nesta noite? A partir de hoje, se você usar a tua fé, você vai ver mudanças acontecendo lá na tua casa. Porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus, Ele trabalha por nós. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor estava ensinando do barco as multidões. O que aconteceu aqui? Antes de acontecer qualquer coisa na vida de Pedro, primeira coisa veio o ensino de Deus. A primeira coisa é o ensino. Aleluia. A primeira coisa o Senhor, Ele vai nos ensinar. Se eu fosse contar aqui tanta prova que eu já passei, meu Deus do céu. Um dia eu fui orar no hospital, pastor, ali em Novo Hamburgo, um irmão que estava no hospital, e chegou na metade do caminho, acabou a gasolina do carro. Eu disse: acabou a gasolina do carro. E eu disse para o irmão: vou lá no motor orar, irmão, eu acho que aconteceu alguma coisa no motor do carro, vou lá orar. Fui lá na frente do carro e eu disse: Senhor, eu vim fazer a tua obra, Senhor. Se o carro não pegar agora, nós vamos a pé embora, e é longe, era na outra cidade. Eu disse: mas tu pode, Jesus. Aleluia. Tu pode vir aqui, Deus, e tocar nesse carro, esse carro vai dar até em casa. Aleluia. Mas tu não tocar, Deus, eu não vou murmurar, Senhor. E eu entrei dentro do carro, liguei o carro, bati arranque e pegou o carro. E o irmão falou: o que aconteceu? Eu disse: alguma coisa que aconteceu, não sei o que aconteceu. E depois eu disse para ele: o carro estava sem gasolina. Isso é Deus. Isso é coisas que só Deus faz. Tantas coisas que o Senhor, quando Ele está nos ensinando, nós não entendemos, né? Quando o Senhor está nos ensinando, nós não entendemos. Aleluia.
Deus nos dá respostas. Deus é um Deus de respostas. Será que Pedro, quando estava ali lavando a rede, ele não estava orando ao Senhor? Eu posso aqui imaginar que ele estava orando, né? Dizendo: Deus, e agora, Deus? E agora o que vai ser de mim? Quantos de nós já não falaram assim agora? O que vai ser de mim? Glória a Deus. Eu trabalho numa loja na cidade de Cambon. E todo dia de manhã eu entro dentro da cozinha, boto passar o café e eu tiro os carros para fora. E depois eu vou orar. E naquele dia eu orei e disse: Deus, eu preciso de uma resposta, Deus, e é dinheiro. Eu tenho uma conta para pagar, Jesus. E eu não tenho, Senhor. Mas Tu pode, Senhor, enviar o sustento. Assim como Tu já tinha dado ordem aos corvos a sustentar Elias. O que está acontecendo hoje, Senhor, Tu permitiu que acontecesse. Mas eu sei que a provisão também Tu já tem, Jesus. É só para o Senhor manifestar o Teu poder. Eu orei, era umas 8 horas da manhã. E eu não sabia que o dono da loja da esquina, que é meu amigo, ele estava orando num propósito. E ele disse: Senhor, se eu vender esse imóvel, eu vou abençoar a vida do pastor que trabalha na outra loja. Na mesma manhã. Glória a Deus. E ali perto das 11 horas, ele disse: pastor, me manda a tua chave Pix que eu vou te fazer um Pix. Eu disse: amém. E eu disse: irmão Juliano, é resposta de Deus. Contei para ele. Às vezes ele vai ali na loja e começa a falar das coisas de Deus. Quando ele está vindo, eu falo: Deus quer falar alguma coisa. O Juliano está vindo aqui. Glória a Deus. Isso é Deus. É Deus que nos traz respostas. Você não tem que depender de ninguém, mas de Jesus. E tem pessoa aqui, pastor, que está dizendo: Deus, eu preciso de um socorro hoje. Tem pessoa que está aqui e está dizendo: Deus, eu preciso de um socorro. O que é socorro? É quando nós estamos dizendo assim: estou morrendo já, e o socorro. E Deus vai socorrer pessoas que estão aqui nessa loja. Eu imagino Jesus ensinando ali do barco e dizendo: meu Deus do céu, meu Deus do céu, e agora? O que vai ser de mim? E agora o que vai ser da minha casa? O que vai ser dos meus empregados? E agora, Senhor? Aleluia. Tem pessoa dizendo assim nessa noite. Aleluia. Tem pessoa dizendo assim nessa noite: e agora, Jesus? Meu Deus, aleluia. Um certo tempo atrás eu tinha uma empresa minha. E um dia o aluguel era alto que eu pagava. E eu indo ali para o meu trabalho, e eu parei na sinaleira e disse: Senhor, eu preciso de uma provisão, Jesus. Deus, eu não tenho para pagar o aluguel desse mês, Jesus. Eu não tenho, Jesus. Da onde tirar? Mas eu sei que o Senhor pode prover, Jesus. Aleluia. E daí sentou um pássaro no capô do carro, na sinaleira. Eu orando na sinaleira, e sentou aquele pássaro. E eu pensei assim, eu arranquei com o carro e pensei: vai sair. E ele foi, eu não sei, isso é coisa, é mistério de Deus. Porque quem é pentecostal, ele tem mistérios de Deus. Aleluia. Entendem aquilo que é de Deus. E eu fui até o meu trabalho, cheguei lá e o pássaro ainda no capô do carro. E ali eu disse: meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? E o Senhor falou comigo pela palavra, que nem os pássaros Ele desampara, quanto mais eu e você, né? E daí com aquela palavra eu disse: é verdade, Jesus, é verdade. Glória a Deus. E naquele dia, eu tinha uma estética de carro. Naquele dia Deus proveu assim, trabalhos tão grandes para nós, de trabalhos que iam render dinheiro grande. E eu disse: é só Deus, né? Isso é Deus, isso é dependência de Deus. Eu imagino que Pedro estava orando dizendo: mas ainda talvez possa acontecer alguma coisa. Talvez ainda possa acontecer alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Eu estou pregando para você que está pensando assim: é só Deus, né? Eu estou pregando para pessoas que estão em casa e estão dizendo assim: é só Deus na minha vida. Meu Deus, aleluia. Um dia uma mulher que mora ali na cidade de Campo Bom, pastor Gelson, ela disse assim: eu posso dar o teu número para uma mulher lá de Santa Catarina? Eu disse: pode dar. Ela queria uma oração pelo WhatsApp. E ela pegou e me mandou uma mensagem
E daí eu comecei a conversar com ela. E daí ela diz assim: a minha neta, a minha filha, ela está com uma enfermidade, os médicos desenganaram a vida dela. E a cabeça dela está apodrecendo, a cabeça dela. E ela me mandou uma foto, a cabeça da criança, tudo em carne viva, podre, cheia de pus, cheia de ferida, sem cabelo. Uma criança de 4 anos. E eu disse assim: irmã, nós vamos orar. Nós vamos orar por essa criança. E daí eu disse para ela assim: vamos orar agora, nós dois vamos orar juntos. E ali eu comecei a orar por aquela criança. E eu disse para aquela mulher, eu disse assim: ó, tem uma maldição sobre a vida dessa criança. Essa maldição que veio sobre a vida dessa criança foi no ventre ainda da mãe. Essa criança foi amaldiçoada na gravidez dela. E eu disse assim para ela: mas hoje Deus vai quebrar essa maldição. Deus me deu algumas palavras para mim falar para ela. E eu disse assim: hoje Deus está quebrando essa maldição, porque no ventre da mãe ela foi amaldiçoada. E antes disso eu pensei: como é que eu vou dizer que ela foi amaldiçoada? Eu vou dizer que essa mulher amaldiçoou a criança? O que eu vou dizer para ela, Jesus? E daí eu comecei a orar por ela. E eu disse: mas hoje Deus vai quebrar essa maldição. E ela disse: pastor, agora que tu falou, eu vou te contar o que aconteceu. A mãe dela, que é a minha filha, eu não sou a mãe dela. Eu crio ela como filha, mas eu não sou a mãe dela. A mãe dela tentou até matar ela enquanto ela estava grávida. Tentou contra a vida dela. E Deus disse assim: mas hoje Deus quebrou a maldição, porque a mãe dela amaldiçoou com palavras ela. E isso trouxe doença para a vida dela. Doença espiritual. Tem tanta gente que tem muitas doenças e é espiritual. Glória a Deus. A área que eu mais gosto de trabalhar é cura e libertação. E eu disse para ela: mas hoje Deus está quebrando essa maldição. Nós oramos, eu e minha esposa que estava atrás, fizemos uma campanha de 14 dias de oração. Todo dia nós orávamos por a vida da Emily. E eu disse para a avó assim: fica tranquilo, Deus vai fazer a obra na vida dela. E passou-se os 14 dias. Nos próximos dias eles foram ao médico. E o médico falou assim para ela assim: eu não sei o que está acontecendo, porque é só Deus o que está acontecendo. Ela está começando a ter uma reação boa, mas o que estava acontecendo era coisa muito ruim e poderia levar até a morte. E daí nós oramos. E a avó começou a mandar mensagem para nós naqueles dias. E eu disse assim: tenha fé, avó, Deus vai fazer a obra por completo. E daí ela foi no médico, o médico disse que estava melhorando, mas ainda as feridas na cabeça, o cabelo caiu, todo o cabelo, ficou careca. E daí o médico falou assim: ela pode até melhorar, mas ela nunca mais vai ter cabelo. Nunca mais vai nascer cabelo nela, porque o couro cabeludo dela saiu todo o couro cabeludo. E Deus disse: vó, se Deus começou a obra, Ele vai terminar. E passou-se mais algum tempo. Nunca mais ela tinha me mandado mensagem. E dela me mandou mensagem um dia e falou assim: ó, pastor, a gente foi no outro médico, noutra cidade, Santa Catarina. A gente começou um outro tratamento. E está melhorando, está começando a nascer cabelo. Eu disse: Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas isso foi, sabe para quê? Para trabalhar na vida da avó dela. Aleluia! Deus está trazendo aqui para mim nessa noite que tem coisas que estão acontecendo para pessoas que estão aqui, é para trabalhar no teu vaso. É para trabalhar no teu vaso. Aleluia! E passou-se mais algum tempo. Daí nós não estávamos mais em contato. Passou-se mais algum tempo. Ela entrou em contato comigo novamente. Ela botou bom dia, paz, pastor, e mandou a foto da menina brincando com uma galinha. Pensa no tamanho da juba da menina. Baita de um cabelão. Eu disse: meu Deus, é só Deus.
Conta onde é que tu for, que Jesus curou a vida da mulher. Não diga que foi ninguém, diga que foi Jesus. E ela continuando a ir ao médico, o médico falou: isso é um milagre de Deus. Aquela avó pregou para o médico e disse: Jesus fez um milagre. Eu disse para ela: fala para o médico que Jesus fez um milagre. Eu quero que você entenda nessa noite que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Como eu disse, eu era para estar morto também. O médico deu o diagnóstico para a minha vida de leucemia no sangue. Jesus me curou. Por que Jesus me curou? Porque teria um dia que eu teria que trazer uma cura através do Senhor para a vida da Evelyn de Santa Catarina. Por isso que Jesus fez um milagre na minha vida. Por isso que Jesus levantou eu e você, para nós ser testemunha daquilo que Ele faz. Eu sou uma testemunha viva. Você tem que ser uma testemunha de Jesus. Está entendendo o que Deus está falando? Um dia teve um irmão que falou assim: pastor, eu acho que Deus me chamou só para ficar sentado no banco. Eu disse assim: se tu ir lá e falar assim, Jesus te ama, e aquela pessoa recebeu o Jesus te ama, a obra já está feita. Não precisa tu ter um curso de teologia, tu saber falar bem. Não, se você falar Jesus te ama, vamos no culto. Está doente, Jesus pode te curar. Mas quando o Senhor manda nós profetizar, hoje é um culto profético, eu estou quase encerrando. Quando o Senhor manda nós profetizar, como Ele mandou, quando Ele falou com Ezequiel em espírito, e Ele disse: profetiza. E Ezequiel disse assim: sob a tua palavra, Senhor, eu vou profetizar. Então o que eu entendo aqui? Quando Deus nos manda profetizar, as coisas acontecem. Mas se eu falar assim: eu profetizo na tua vida, que vai acontecer, que tu vai ficar rico, que tu vai ser curado agora, e Deus não mandou, não acontece nada. Porque às vezes vai entrar pessoa doente na igreja e vai sair doente. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está tratando com a vida daquela pessoa. E daí o profeta pensa assim: eu vou orar e Deus vai curar. Não. Se Deus está tratando a vida dela, Deus não vai curar naquele culto. Você pode orar 1, 2 horas, o Senhor não vai curar. Um dia um homem lá da cidade de Campo Bom, ele gosta de ir no monte até hoje. Eu também gosto de ir no monte. Desde os 3 anos eu vou no monte. E um dia ele falou para mim: estou fazendo uma campanha no monte de 21 dias para me prosperar. Eu disse: é? Eu disse: tu é dizimista? Ele disse: não, então tu não vai prosperar. Tu pode ficar 40 dias no monte orando, tu não vai prosperar. É a palavra de Deus. Não adianta, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É verdade. Tem tantas pessoas sacrificando, não obedece o líder de jovem, não obedece o pastor, não obedece a sua liderança, não obedece o seu pai e a sua mãe. E a Bíblia diz aquele que não honra o pai e a mãe, né? Coisa ruim. Mas o que eu quero que você entenda? A obediência ao Senhor, ela vai gerar milagres. Quando você profetizar na obediência, coisas grandes irão acontecer. Talvez você está sendo desobediente hoje. Eu não vim aqui para pregar ensino nada assim que o pastor prega. Mas eu vim para dizer para você que se você fizer o que é certo, as coisas vão acontecer. Porque a tua obediência vai gerar muitos milagres na tua vida. A tua obediência vai gerar coisas assim que você pensou assim: eu acho que isso não vai mais acontecer. Mas quando você for obediente, as coisas vão acontecer. Tinha um tempo que eu me apavorava, pastor. Eu dizia: meu Deus, e agora, Jesus? Agora eu falo assim: deixa acontecer. Um dia aconteceu uma situação, eu disse: alguma coisa Deus quer fazer. Ainda eu comentei com o pastor que ele vai todo o culto lá de sábado, e na segunda nós vamos lá para o Beijo da ele. Eu disse: pastor, está acontecendo, veio tudo nessa semana.
Mas alguma coisa Deus quer fazer. O vento veio assim que está empurrando nós, estamos segurando as portas já. Mas alguma coisa vai acontecer, esse pastor. Deus está fazendo uma grande obra. O vento está vindo, mas não é para derrubar, o vento é para levantar. Porque às vezes o vento ele vai derrubar o barco, mas às vezes o vento ele vem para empurrar o barco. E o vento que está vindo hoje sobre a tua vida não é para derrubar o teu barco, é para empurrar o teu barco para o destino que Jesus quer que você vá. O destino que o Senhor quer que você vá. Deus está mandando vento, Deus mandou vento, mas não é para derrubar. E aqui Jesus fala, nós já vamos encerrar essa noite. E quando acabou de falar, disse a Simão: lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Obediência. Sobre a tua palavra. Se o Senhor não mandou você ir, não vá. Se o Senhor mandou você ficar em Jerusalém, fique. Aquela palavra. Mas quando Deus mandar, Deus falar assim, vai, você vai. Porque se nós ir, se Deus não mandar nós ir, pastor, nós vamos e quebramos a cara. Imagina se Elias ele falasse contra o rei, se Deus não tivesse falado com ele, ele ia ser morto, né? Mas quando Deus falou com ele, ele disse: não vai haver chuva. Não vai haver chuva. O rei veio contra ele, todos vieram contra ele, mas a palavra dele aconteceu. Aleluia. Eu quero que você seja profeta para você, profeta valente mesmo. Aquele profeta que diz assim: Deus, se eu estou errado, Deus, pode usar alguém, pode falar comigo, porque eu quero mudar. Aleluia. Eu quero que as coisas aconteçam na minha vida. Se você quer que as coisas de Deus aconteçam na tua vida, faça aquilo que o Senhor mandou você fazer. Se você quer que as coisas de Deus venham acontecer, aleluia, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Tem tantas pessoas que nós vemos hoje, pastor, a gente sabe que estão na desobediência. E daí a pessoa vai, canta, prega, profetiza, coloca a mão na cabeça de todo mundo. E a Bíblia fala que é para nós cuidar quem coloca a mão na nossa cabeça. Porque tem pessoa. Um dia veio meu irmão me entregar alguma coisa para mim, eu disse assim, ó. Ele entregou, eu disse, isso não é de Deus. Porque não está acontecendo assim. Isso não é de Deus. Ele pegou e saiu assim, nem olhou para trás. Porque se não é de Deus e tu aceita, porque vai acontecer isso, porque tu vai ficar doente, porque eu conheço profetas que dizem assim, tu vai ficar doente, vai acontecer isso. E tu aceita, amém, amém. Aquilo acontece. Porque a palavra ela tem poder, seja boa, seja má. Aquilo que eu lançar da minha boca tem poder. Constrói no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é para o bem e para o mal, né? Mas se você aceitar aquilo que vem de ruim, nunca vai mudar. E vamos encerrar dizendo aqui, diz a palavra: lançai as vossas redes para pescar. E ele disse assim, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Mas primeiro ele disse que tinha pescado a noite toda e nada tinha apanhado. E talvez você está dizendo para Jesus, dizendo assim, Deus, eu tenho orado tanto, Jesus, eu tenho clamado tanto, Jesus, e parece que as coisas não acontecem. Eu vou orar por você nessa noite. Amém. Eu vou orar por você nessa noite. E você que tem uma causa impossível, Oh, aleluia. a partir de hoje as coisas vão acontecer para ti. Amém. Mas você vai fazer a oração da mulher do fluxo nessa noite. Aleluia. Coloque em pé nessa noite. Vou orar, pastor. Vou passar para o pastor. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, se tiver alguma maldição, vai cair por terra nessa noite. Se tiver alguma maldição sobre a tua vida, vai cair por terra nessa noite. Oh, glória, aleluia. Em nome de Jesus, eu quero que coloque a mão no teu coração nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. E a outra mão você vai levantar para o céu. Aleluia. E eu vou orar aqui, você vai orar como a mulher do fluxo orou. Aleluia.
você vai dizer assim: Deus, se eu tocar em ti, Senhor, eu vou receber o meu milagre. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, agora eu oro, Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu não conheço a vida desta pessoa que está aqui nessa noite. Eu não conheço a vida desta pessoa que está assistindo através da live, Jesus. Mas Tu conheces, meu Deus. Em nome de Jesus, agora eu oro. Toda maldição lançada sobre a vida desse homem, toda maldição lançada sobre a vida dessa mulher agora, em nome de Jesus. Tudo aquilo que está agindo em oculto e escondido agora, seja qual for o teu nome, enfermidade, tudo aquilo que vem sobre esta vida agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Caia por terra agora todo mal em nome de Jesus. Caia por terra agora todo mal em nome de Jesus. Demônios que foram pagos para entrar dentro desta casa, dentro desta casa agora, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus: saiam desta casa. Saiam da vida desta pessoa que está aqui nessa noite. Lá dentro da casa dela é só briga, Jesus. Lá dentro da casa dela é só briga, Jesus. É só destruição a mais agora, Jesus. Eu repreendo todo mal em nome de Jesus. Esta pessoa que quando entra na sua casa, Jesus, ela pensa assim: eu não vejo a hora de sair de dentro desta casa. Demônios que foram pagos para atormentar a vida dessa pessoa, ela não tem mais paz dentro da sua casa, ela não tem mais paz dentro da sua casa. Eu repreendo agora todo demônio, Jesus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi pago para destruir a vida dessa mulher, tudo aquilo que foi pago para deixar a vida dessa mulher louca, Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus. Deus está trabalhando aqui nessa noite. Deus está trabalhando aqui nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi pago, meu Deus, para destruir o casamento desta pessoa, para destruir o casamento deste irmão e desta irmã, agora eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi pago, Jesus, agora seja desfeito, meu Deus, em nome de Jesus. Ó anjo, vai tocando agora em nome de Jesus. 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 O Senhor está falando, vai orando aí, vai orando. O Senhor está falando comigo aqui nessa noite. O Senhor está falando comigo aqui nessa noite. O Senhor está entrando dentro daquele terreno agora em nome de Jesus. Obras de macumbaria agora, meu Deus, que foram lançadas, Senhor Jesus. Comida, meu Deus, que foi consagrada a Ti, meu Deus, que foi consagrada ao inimigo agora, meu Deus, para destruir a vida dessa pessoa, para destruir a vida desse homem e dessa mulher agora, meu Deus, eu repreendo todo mal em nome de Jesus. Pessoas que têm sentido dores, Senhor Jesus, dores físicas, Pai, dores no seu corpo, Senhor, dores de cabeça forte agora em nome de Jesus. Tem pessoa que está no nosso meio que tem sentido dor de cabeça forte. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Quem tem sentido dor de cabeça forte, eu quero que você venha na frente aqui agora, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar a tua bênção. Eu vou entregar algo de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Você tem sentido dores de cabeça forte, mas você pensa que é uma dor de cabeça, simplesmente não é. O inimigo ia deixar você com uma doença na tua mente, que você ia perder o rumo da tua vida. Vamos dizer bem claro, você ia ficar louco. Você ia ficar louca. Mas eu quero que você venha à frente aqui nessa noite. Venha à frente você que sente dor de cabeça muito forte. Venha à frente você que sente dor de cabeça muito forte. Venha à frente você que sente dor de cabeça muito forte. Não é porque os irmãos não estão bem com Deus, não. O inimigo ele tenta todos os dias contra a nossa vida, pastor. O inimigo ele tenta todos os dias contra a nossa vida. Eu vou orar agora, Jesus. Se tu quiser anestesiar, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas se o Senhor quiser curar, meu Deus, em pé mesmo, cura agora, Jesus. Deus, agora eu repreendo todo mal em nome de Jesus, Senhor. Todo mal em nome de Jesus. Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça agora. Isso é espiritual que eu estou falando aqui. Isso é espiritual que eu estou falando aqui. Deus amado, essas vidas
Senhor, foram compradas e remidas no teu sangue. Eu não aceito que o inimigo toque a vida deles. Eu não aceito que o inimigo toque a vida deles, Senhor Jesus. Eu repreendo todo mal agora, sai em nome de Jesus e não volta mais. Amém. Oh, glória. Amém? Essa irmã que está na frente aqui, você, vem um pouco mais perto. Você congrega aqui com o pastor? Deus está entregando algo nas suas mãos, um presente de Deus na tua vida. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa. Eu não sei o que você tem passado, irmão, mas o Senhor sabe. Quando nós choramos na presença dEle, Ele sabe. Quando nós estamos tristes, Ele sabe. Quando nós estamos angustiados, Ele sabe. Tudo Ele sabe. E Ele está trazendo algo bom para ti nessa noite. Algo bom Ele está trazendo para as tuas mãos. Em poucos dias, o Senhor manda te dizer: você vai cantar o hino de vitória. Você vai cantar o hino de vitória em uma área da tua vida que você está clamando há tanto tempo. Eu não sei se você está orando pela vida de alguém. Eu não sei o que está acontecendo. Mas você vai ver acontecer e você vai dizer: o Senhor é Deus, porque o Senhor fez. Você vai testificar desse milagre que Deus está entregando hoje. É um presente para você. Eu não sei o que vai acontecer, se é por alguém, se é por ti, eu não sei. Mas Deus está fazendo nessa noite. Em nome de Jesus. Deus está quebrando laços de morte aqui nessa noite. Deus está quebrando laços de morte aqui nessa noite. Eu quero chamar aquele irmão ali que está atrás do irmão de laranja. É você mesmo, do olho verde. Em nome de Jesus. Deus está quebrando laços de morte.